Existe uma brincadeira que diz que no final tudo dá certo. E se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Para nossa sorte, para o nosso objetivo, chegamos ao final. Nós conseguimos nos manter na Série C do Campeonato Brasileiro depois de uma competição muito acidentada. Claro que eu concordo com você, eu sei que você está pensando que a gente queria estar brigando pelo acesso. Mas não deu, vamos se contentar com o que aconteceu e cobrar para que aconteça o ano. Mas falando em objetivo, permanência, vamos ouvir agora o artífice, o cara que conseguiu fazer com que essa permanência fosse possível, Mazzola Júnior, com entrevista após a vitória sobre o São Bernardo, onde ele falou sobre o trabalho, enfim, acho que ele deve ter feito o balanço, eu não assisti a entrevista ainda, mas enfim, ouvir as palavras de Mazzola Júnior na sua penúltima entrevista coletiva da temporada. Beleza? Como uma coletiva é longa e essa tá bem longa, já vou pedir para você ir deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, vai me ajudar muito a levar esse conteúdo cada vez mais gasolina. E se você puder, considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todo mês e ajuda a gente a manter tudo isso aqui de pé. Beleza? Sem mais delongas. E último aviso antes de ir para a entrevista, eu vou jogar essa entrevista no Spotify. Caso você ache que o tempo que vai demorar é muito longo, você pode ouvir em áudio lá no nosso canal do Spotify. É só procurar por Dragão de Aracaju lá. Beleza? Então, vamos que vamos ouvir as palavras do mazolismo. Na realidade, o sentimento hoje é um sentimento de alívio, né? Mas de muita frustração, né? Depois de 14 meses na minha casa, eu não voltaria para a Série C para apenas participar, né? Tive um problema sério lá no Náutico, né? E quando eu vim para o Confiança, na 8ª rodada, né? A minha esperança era de brigar por uma classificação, mesmo sabendo da limitação orçamentária do Confiança, mesmo sabendo dos problemas que haviam aqui, que eu encontrei aqui, né? Uma metodologia de trabalho totalmente diferente do que eu penso futebol, uma forma de jogar totalmente diferente do que eu penso futebol, mas volto a dizer, uma situação para mim muito frustrante, muito frustrante. A minha ideia quando eu vim para cá, aliás, quando eu voltei para a Série C, não era ficar fora dos quadrangulares final, mas aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento público. Antes do agradecimento de Mazzola, cara, ele realmente jogou no ventilador, né? Falou que sente aliviado e frustrado ao mesmo tempo. Acho que esse é um sentimento de muito torcedor. Talvez Mazzola, como não tenha essa coisa da paixão, talvez esse alívio não venha tão grande como vem a frustração. Ele realmente é um técnico de primeira prateleira da Série C ou até da Série B. Quando ele fala, volto para a Série C, eu não imaginava vir só participar, e acaba sendo frustrante e interessante quando ele fala. Ele chega aqui contra uma metodologia diferente do que ele está acostumado no trabalho e na forma de jogar futebol. Aí é uma coisa que se um dia eu tiver a oportunidade de entrevistá-lo, eu vou perguntar. Não sei se ele falaria isso, mas qual é essa diferença? É só uma diferença metodológica ou eram problemas realmente? Talvez nunca saberemos, ou espero que nunca saberemos mesmo, porque talvez a gente saiba da pior forma possível quando o Mazzola foi embora e esses problemas voltarem. Mas enfim, o homem estava realmente com sangue no olho, pena que pequenos vacilos, né, dava para jogos que a gente poderia, pelo menos assim, a gente consegue aquele empate em Caxias, talvez o cenário fosse. Mas é isso, bola para frente, vamos continuar ouvindo o que ele estava falando. Dr. Petrúcio, ao Matheus Milé, porque me entenderam todas as colocações que eu fiz a eles e me atenderam em tudo que eu solicitei, em tudo. Sabíamos que teríamos dificuldade para repor, para contratar jogadores, devido a essa restrição orçamentária que o Confiança tem, mas dentro do possível, tudo que foi solicitado, o Dr. Petrúcio e o Matheus Milé
nos deram. Então, queria fazer uma declaração para reconhecer também o valor e o apoio que a diretoria me deu. Bem, agora ele agradece a Petrúcio, né, o vice-presidente administrativo, e a Matheus Milé, o vice-presidente não, diretor de futebol do Confiança. E aí, claro, como um grande profissional, ele precisa ser grato a quem o ajudou, ele entendendo as limitações. E uma coisa que eu gosto de Mazzola é que a primeira vez, pelo menos que eu me lembro, pelo menos recentemente, que eu ouço ele falar dessa questão orçamentária. Pode ter falado outra vez ou outra en passant, mas ele é um cara que sempre trabalhou com o que foi lhe dado. Do time que foi dado a ele, ele conseguiu extrair o máximo. E esse é o papel do treinador que a gente espera. Não um treinador que fica, mas se eu tivesse aquela peça, mas se eu tivesse aquele jogador. Ele não, claro, fez as cobranças dele internas, mas com o que foi dado a ele, ele conseguiu extrair e conseguiu fazer esse time jogar bola. E aí, eu quero pontuar, para encerrar esse trecho, a diferença de um técnico experiente para um técnico mais novato. Técnico experiente, você tem a condição de acontecer o que provavelmente aconteceu pelas palavras de Mazzola. Dar a chave na mão do clube, a chave do clube na mão do técnico, deixar com que o técnico meio que comande esse processo. Claro que o diretor de futebol ajudou bastante, Matheus Milé, inclusive, que foi agradecido do que acontecer a mesma coisa com o treinador jovem, porque o treinador experiente ele já sabe, já viveu esse tipo de coisa várias vezes. Então ele dificilmente ele vai trocar os pés pelas mãos. Pode dar errado, pode, mas por um outro processo. Mas por ele se enganchar, se embolar, tendo um time competitivo, a gente já vinha falando isso ao longo da temporada, isso dificilmente aconteceria e não aconteceu com o Mazzola, que fica a lição. A lição que a gente busca técnicos nesse momento da vida do Confiança. A gente tem que buscar técnicos um pouco mais experientes para poder conduzir alguns processos, porque Confiança ele precisa retomar o seu caminho para se consolidar entre uma das potências medianas do Nordeste. Do jeito que está, todo ano brigando contra o escapamento, a gente vai voltar a ser um time dos menores ali da terceira, quarta prateleira do Nordeste. Então é isso que a gente digamos. Falta muito tempo ainda para acabar o ano esportivo, né? Eu fiquei 14 meses na minha casa, não pretendo ficar mais esses 3 meses na minha casa. Vamos ver aí o que vai acontecer. Vou acabar meu trabalho aqui no jogo contra o Sampaio, um jogo de muita responsabilidade para nós, profissionais, né? Nós temos uma camisa a honrar e o nosso nome no mercado a honrar. Então, depois do jogo do Sampaio, aí vamos sentar com o Dr. Petrúcio, vamos sentar com o Matheus. Eu acho que temos muito tempo ainda, o Confiança tem muito tempo ainda para tomar qualquer decisão em relação à comissão técnica. Eu acho que a primeira situação que a primeira decisão que o Confiança tem que tomar é aonde o Confiança quer chegar o ano que vem. Calendário cheio, competições importantíssimas já logo de cara. E o Confiança vai ter que evoluir em muitas situações para poder realmente ter condições de brigar pelo acesso na Série C do ano que vem. Mazzola Júnior jogando verdades na nossa cara. Se Mazzola não quiser ser mais treinador, ele pode ser presidente do Confiança. Eu aceito. E é isso, né? Vai terminar a temporada honrando a camisa com profissionais que são. Nesse momento a torcida do ABC solta um sorriso largo. Mas o que ele falou de mais interessante eu não sei se eu fico, ainda tem. Ele pretende, quem sabe, aí, pegar um time de Série B. Ou até que os passos do Luizinho Vieira, né? Pega um time aí no quadrangular para subir esse time. E mais ele fala. E, independente dele ficar ou não, o Confiança precisa saber o que ele quer. Falei no ponto anterior, o Confiança precisa retomar os trilhos para se tornar uma força média no Nordeste. Eu acho que esse é o pensamento. E claro que esse não é um pensamento só o ego. Eu estou ali entre as forças médias do Nordeste, só estou saindo, sei lá, da primeira prateleira. Não é questão de ego. É uma questão de se você mirar onde você quer chegar e fazer a
a coisa acontecer. Temos competições importantes, competições que nesta temporada nós saímos muito cedo, por causa da Copa do Nordeste, que a gente nem chegou na fase de grupos, a gente já foi eliminado no primeiro jogo da pré-copa. Copa do Brasil, que a gente também foi eliminado no primeiro jogo, inclusive após estar vencendo. Então, precisamos saber onde a gente quer chegar, e a partir de onde a gente quer chegar, e claro que Petrúcio, Pedro Dantas, Matheus Miller vai dizer, não, a gente quer chegar no acesso, a gente quer chegar, sei lá, na 10ª fase da Copa do Brasil, a gente quer ganhar a Copa do Nordeste, mas e para isso vocês vão fazer o quê? Quais os profissionais que vocês vão contratar? Quais os jogadores? Que tipo de estratégia e de metodologia de trabalho vocês vão trazer? Talvez tendo isso muito alinhavado e desenhado, e o que parece não ter acontecido nessa temporada, dá para trazer um profissional do gabarito do Mazzola Júnior ou o próprio Mazzola, que já está aqui, já está acostumado. Enfim, pode ser o nosso Alex Ferguson, algo que eu sempre busco desde Betinho. A gente consegue chegar lá, digamos. Sem dúvida. Confiança tem muita responsabilidade, né? Não é um time, não é um clube para fazer o que os outros fizeram, mandar 15 jogadores embora e contratar 10, 12. Confiança não tem orçamento para isso e não tem esse tipo de pensamento. Então, quando assim dificulta, né? A partir nós fomos definir algumas saídas e algumas posições que eram carentes já na 10ª rodada, né? Então aí já fica difícil, né? Nós vínhamos com 4 derrotas seguidas, já fica difícil você contar com jogadores de mais-valia, né? Com limite orçamentário e que muito provavelmente a classificação ia ser muito difícil de acontecer. Aqui é um comentário rápido, né? Apesar dos apesares, essa gestão ela é muito responsável. A gente tem grandes problemas assim, em termos do pagamento de jogador indo em rede social reclamar de salário. Se não pode, não pode. Eu só posso pagar esta caneca, é com esta caneca que eu vou trabalhar. Então o Mazzola entendeu isso, do alto de sua experiência, como eu já falei, conseguiu fazer o que pôde fazer, tornou sim esse time bem interessante e bem competitivo. Vamos. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Por isso que eu falei, a responsabilidade é muito grande nesse jogo do Sampaio Corrêa em todos os aspectos. Inclusive para nós, como clube, que honrou com tudo, com os profissionais que aqui trabalharam esse ano. Então, segue mais uma semana aí de muito trabalho, de muita cobrança, para a gente acabar dignamente a competição e colocar o Confiança pelo menos entre os 10, para que o ano que vem consiga fazer os seus 10 jogos dentro de casa, que é muito importante nessa competição, na primeira fase. Bem, mais uma vez ele elogia a direção, já falei sobre isso, e estar entre os 10 é muito importante. Lembre-se que o ano passado nós ficamos entre os 10, tivemos 10 partidas em casa, tudo bem, teve a punição, então 2 dessas partidas foi com portões vazios e não por acaso, um ponto só em 2 partidas. E a gente tá precisando hoje de um pontinho para poder sonhar com mais. Mas é importante sim o G10, porque se a gente não tem uma partida a mais em casa, a gente poderia estar em outra situação. Então, que os jogadores entendam esse processo, principalmente aqueles que querem ou que sabem que vão ficar aqui, que tem contrato mais longo, esforcem, vençam o Sampaio, porque estar entre os 10 é muito importante para a próxima temporada. Não gosto de colocar essa situação. Não gosto de colocar essa situação, até porque o Mazzola vai, o Mazzola fica, mas o clube continua. Então, não gosto de colocar essa situação, não. Nenhuma condição é mais importante na minha continuidade aqui para o ano que vem. Nenhuma condição é mais importante do que o Confiança, do que o clube. O Dr. Petrúcio sabe muito bem o que eu penso. Matheus Miller também sabe muito bem o que eu penso. Nós estamos com um problema sério na Série C devido à discrepância orçamentária, né? E principalmente com a entrada das ligas na Série B. Isso inflacionou muito o mercado da B e, no nosso modo de entender, os jogadores que vão decidir o acesso na C são jogadores com histórico de B. Bem, aqui é uma resposta que ele fala assim, que não vai impor condições para ficar, vai pensar no clube e a leitura que eu faço eu enxergar que eu consigo fazer um trabalho
que me agrade, que corresponda aos meus objetivos pessoais, que ele nunca negou que tivesse, e tá certo isso, não tem nada de altruísmo aqui, todo mundo é profissional. Eu não fico porque o Confiança precisa sobreviver e eu preciso da minha carreira, e assim seja. Acho que Mazola é aquele cara que ele não tá com aquele discurso, não, eu quero ficar, eu amei, não sei o quê. Ele tá falando, ó, se for pra ser competitivo, se for pra chegar no Castelão ano que vem e dar no Ceará, se for pra ir na Ilha do Retiro e bater no Sport, aí eu fico. Mas se for pra ficar aqui disputando o troféu escapamento, é melhor seguir o meu caminho. Acho que é mais ou menos assim. E ele pensa pensar pelo bem do clube também é um pouco de exagero da minha parte, mas enfim, ele pensa nas condições do clube ao invés de fazer exigências que talvez não sejam cumpridas e acabe só frustrando mais uma vez. Vamos. Eu já joguei 4 vezes contra eles. Perdi 2, empatei 2. A gente aprende, né? Quando você perde, você aprende, né? E se até o Palmeiras, quando joga contra o São Bernardo, joga com 3 zagueiros, imagina nós, pobres mortais. E eles tiveram muita dificuldade e foram surpreendidos. Mas a gente trabalhou durante essa semana toda, já tínhamos trabalhado um pouquinho no jogo do Atlético, jogamos assim também. E eu acho que a situação fundamental foi que em nenhum momento o São Bernardo teve mais gente do que nós na nossa primeira linha. Isso é uma virtude muito grande que esse time tem. Volto a dizer, contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e 6 times que jogam a Série B. Red Bull que joga a Série A, eles jogam exatamente assim. E se esses grandes times têm uma dificuldade gigante para jogar contra os caras, né? Então nós estudamos muito, eu os conheço todos os jogadores deles, conheço todos o treinador deles e principalmente o primeiro jogo desse ano da Série C foi Náutico 1, São Bernardo 1. Então a gente fez um estudo total, vimos a situação do nosso time também e mesmo se o Yuri jogasse, nós iríamos jogar dessa maneira. Professor, o senhor falou... Agora o professor Mazola, ele deu aula, ele realmente doutrinou. Mostrou o cara que conhece de futebol e uma coisa. Na primeira linha nunca tinham mais jogadores. Era uma coisa que eu sempre reclamo, mas dessa vez parecia que eu reclamava e o time atendia. Sobe essa linha. O time conseguia subir a linha, ia atrapalhar a saída de bola, a organização ofensiva do São Bernardo. Quando a gente perde Fábio, isso dá uma piorada, porque entra Luiz Otávio com outra característica. Mas a coisa do 3 zagueiros não foi pela ausência de Yuri. Ele já tinha falado, ele falou, né? Eu, mesmo que Yuri estivesse disponível, eu entraria com 3 zagueiros. Entrou. Adrian, eu não falei tanto sobre Adrian na live pós-jogo, mas Adrian fez uma grande partida. E Adrian, que tem algumas inseguranças, talvez, pelo desempenho do ano passado, estava jogando muito sério. E essa de arriscar perder bola, tá apertado, joga pra lateral e segue o baile. Enfim, mais uma aula aí, e mais eu vou trazer isso de novo, a importância de ter um treinador experiente, treinador rodado, treinador que já viveu esse tipo de situação inúmeras vezes. Ele conseguiu aí adaptar o time por diferentes formações, e essas diferentes formações, horas dá certo, horas dá errado, né? Deu muito certo agora contra o São Bernardo, quase deu certo contra o Atlético, a gente acabou traído pelo talento dos próprios jogadores, pela falta da camisa celeste, mas não deu certo contra o Caxias, a gente acabou sendo amassado pelo Caxias e derrotados de forma justa, mas enfim, ele vem modificando, ele faz a modificação e os jogadores entendem essa modificação, não parece jogadores que estão se conhecendo ali. Belo trabalho do professor Mazola Júnior. Pontuação de classificação, né? É lógico que você faz uma referência muito interessante, né? Porque tirando o Atlético e o resto, nós não perdemos para nenhum dos times que praticamente vão classificar, né? Então, a frustração é geral. Mas eu não estou frustrado com Confiança, nem com o grupo de jogadores, pelo amor de Deus. Eu estou frustrado comigo mesmo. Comigo mesmo. Porque quando eu decidi voltar para a Série C, no Náutico, em abril, eu não voltei para a Série C para não subir. Porque eu tenho vários acessos e participei de 3 acessos nessa competição. E não é um campeonato que eu pertenço à Série B.
Entendeu? Foi a minha frustração? Não estou frustrado com ninguém aqui do Confiança, muito menos com jogadores, com diretoria, pelo amor de Deus. Estou frustrado comigo mesmo, de não estar conseguindo pelo menos classificar. É isso, né? O homem tá frustrado com ele mesmo e ele falou algo interessante. Confiança fez mais pontos contra os times da parte de cima da tabela do que contra os times da parte de baixo. Hoje a gente lamenta empate com a ABC em casa, derrota para o Floresta fora de casa, derrota para o CSA, que até em condições normais não é tão maluco assim de lamentar, mas é um CSA que não vinha ganhando de ninguém, que brigou com a gente até a penúltima rodada para não cair. Ao passo que perdemos para o Atlético, mas ganhamos de Volta Redonda, ganhamos de São Bernardo, ganhamos do Remo, ganhamos do Ipiranga, enfim, coisas do futebol. A gente pega empatamos heroicamente com o Botafogo do Paraíba, que está liderando o campeonato. Coisas do campeonato e que ele se frustra porque ele realmente veio para buscar algo mais. E os jogos que a gente viu, principalmente do Batistão, dava para buscar algo mais. Faltou aquele quesinho fora de casa, mas enfim, vida que segue. Suspensão nós temos o Moura apenas, né? Suspenso, né? Mas tivemos problemas físicos seríssimos, né? Com o Williams, com o Rafael também. E alguns jogadores, com o Riquelme, alguns jogadores acabaram o jogo num estado físico lamentável, Fábio, né? Vamos dizer assim, né? O Fábio teve um problema na panturrilha que é grave, né? Um grupo muscular que demora muito para se recompor. Mas aquilo que eu falei, hoje o grupo do Confiança é muito mais forte do que quando aqui cheguei. E quem for para Sampaio sabe da responsabilidade e está treinado e tem condições de ir lá de honrar a camisa do Confiança e buscar essa classificação entre os 10. É isso, péssimas notícias, né? Desfalque de Eduardo Moura, Williams lesionado, Fábio lesionado, Riquelmo lesionado, nem vi. A gente não sabe se Yuri recupera a tempo. Enfim, péssimas notícias, mas como ele falou, o time que for a campo tem que honrar. Isso mostra o trabalho dele até na recuperação do próprio Riquelmo, que a gente falou. Fez as duas últimas partidas muito bem. Essas vitórias contra a Remo, contra São Bernardo. Uma notícia não tão boa assim para a turma do ABC, melhor para a turma do Sampaio. Virão desfalques aí, mas eu acredito que o Confiança tem condições de ir fazer um jogo digno na rodada final. Isso. E é uma situação que é recíproca mesmo. Me senti muito à vontade aqui. Fui muito bem tratado por todos no clube, na cidade, uma cidade maravilhosa. Eu não conhecia tão a fundo Aracaju, né? Eu vim aqui apenas para jogar contra a Confiança, né? Eu não conhecia tão a fundo Aracaju como eu conheço hoje. E adorei a cidade, uma cidade limpa, organizada, baixo nível de criminalidade, um povo muito respeitador. E eu gostei demais do clube, um clube enxuto, um clube com poucas facções políticas e um clube que me deu todas as condições para eu poder realizar o meu trabalho. Volto a dizer, a minha frustração é comigo, não tem nada a ver com Confiança, muito menos com um grupo de jogadores que foram, desde o dia que eu cheguei, os caras compraram a ideia, trabalharam imensamente, o pessoal que chegou com muita fome e fica também a recíproca muito grande. Fica a recíproca muito grande do povo de Aracaju, do povo sergipano, da cidade de Aracaju, do Clube Confiança, que com certeza vai ficar uma pétala grande dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, e nada impede, né? Nada impede que a gente volte em dezembro aqui para fazer realmente um trabalho, um projeto realmente com muito mais solidez do que foi este ano, até porque este ano o Confiança não conseguiu adiantar na Copa do Nordeste, não conseguiu adiantar na Copa do Brasil e tudo isso também prejudicou muito o orçamento do clube para a Série C. Um abraço. O homem gostou da cidade, gostou do clube, gostou da torcida. A recíproca é verdadeira, seu Mazola. Mas ele falou, quem sabe, uma pétala, um homem foi até poético, uma
pétala ficou aí. Quem sabe a gente não volta em dezembro para fazer o projeto. Alô Pedro Dantas, alô Petrúcio, vocês têm uma missão. A única missão, que é viabilizar o projeto para o homem, viabilizar a grana, a gente vai ter as cotas e botar essa proposta na mesa. Ele vai vir ou não, aí o futuro vai dizer a vontade dele. Mas vocês têm uma missão: viabilizar tudo isso, botar a proposta na mesa e dizer: aqui, seu Mazola, vamos ou não vamos? É isso que a gente espera dele. Eu não vou dizer que ele quer ficar, mas ele está disposto a ouvir uma proposta, que essa proposta seja feita. Porque ele mesmo falou, sem falsa modéstia: eu não sou da Série C, eu sou da Série B. Então, Mazola, um aninho na Série C não vai ofender, vai jogar um acesso a mais na sua carreira e vão para a Série B 2026. Vocês têm uma missão. Eu vou confiar em vocês mais uma vez. Digamos. Amadurecimento do sistema defensivo, do trabalho defensivo e do sistema defensivo. Foi um amadurecimento, isso é só com o tempo que a gente consegue. A gente mudou o sistema, a forma de marcar, a forma de defender, e tudo isso levou um tempo para que essa adaptação acontecesse. Ainda bem que nesses 2 últimos jogos a gente zerou e praticamente não tivemos grande sofrimento como vínhamos tendo, principalmente nas bolas alçadas na nossa área. A última pergunta foi uma pergunta muito interessante, algo que a gente bateu a temporada toda. Confiança toma muito gol, Confiança tem uma defesa muito porosa. Talvez ficamos 2 jogos sem sofrer gols. Ele falou amadurecimento do sistema defensivo. A gente já vinha falando isso quando a dupla de zaga era Rafael e Diego Ivo. E a dupla de zaga não é ruim. Rafael é um dos melhores zagueiros da Série C. Diego Ivo, um dos melhores zagueiros da Série C. Um dos zagueiros mais experientes da Série C. Só que não dá para ter um sistema defensivo tão poroso. Toda hora a bola bate no zagueiro, uma hora vai entrar. Ele amadureceu esse sistema defensivo, melhorou a zaga, deu mais repertório defensivo. A gente fala muito de repertório ofensivo, mas deu mais repertório defensivo. E a consequência disso é um time melhor no seu defensivo. Em boas palavras do professor Mazola, é isso. Ele identificou um problema e conseguiu resolver. É isso que a gente espera de um grande treinador como ele. E é isso, turma. Esse foi o React, praticamente um podcast da entrevista de Mazola Júnior. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Muito obrigado mesmo pela audiência, pela paciência. E vamos que vamos. Nessa semana aí vamos tentar fazer toda a cobertura do jogo contra o Sampaio e fazer já começar a fazer o balanço da temporada. E pré-temporada aí, pós-temporada, né, intertemporada, a gente segue aí firme e forte na produção de conteúdo. É isso, muito obrigado a todos, saudações e